Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. Dando sequência à nossa série de estudos sobre os milagres de Jesus, nessa oportunidade nós vamos abordar um milagre muito conhecido de todos nós cristãos, que foi a cura da mulher do fluxo de sangue. Como nós abordamos na lição passada, os milagres eles não se explicam, mas para o nosso estudo, nós vamos fazer uma abordagem didática e aplicativa sobre ele, analisando alguns versículos que nós entendemos serem os mais pontuais para o nosso estudo. E para começar, como sempre fazemos, vamos primeiramente ler o texto áureo, aonde está escrita esta passagem. Ele está registrado em 3 evangelhos, mas para esta lição eu separei o texto registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo de número 34. Acompanhe comigo. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Muito bem, queridos, vamos então dar início à nossa aula de hoje. E nessa introdução nós vamos fazer também uma síntese rápida e breve do que foi esse milagre, registrado pelo Evangelho de Marcos, embora ele esteja também no Evangelho de Mateus e de Lucas. Em primeiro lugar, é essencial deixar sempre registrado que os milagres narrados pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e também João, ele tem como objetivo principal levar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, com base num texto que está registrado no próprio Evangelho de João, capítulo 20, que eu deixo aí para você estar meditando e agregando nessa lição. O fato interessante é notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar um outro milagre. Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo, e Jairo tinha uma filha que estava doente, estava em estado terminal. Quando no meio do caminho, essa mulher ouviu falar de Jesus e tocou nas suas vestes. Quem era essa mulher? Qual o objetivo da sua doença e como ela recebeu o seu milagre? Isso tudo nós vamos contextualizar no próximo bloco desse nosso discipulado. Vamos então agora contextualizar todo esse texto, relatando pontos principais do que aconteceu nesse milagre. A Bíblia ela não registra o nome dessa mulher que tinha um fluxo de sangue. Tudo que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. O texto também nos revela que no versículo 25, antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido, ou padecido também, em algumas versões, por 12 anos de um fluxo de sangue. E esse fluxo de sangue nós entendemos ter sido algum tipo de hemorragia frequente e fora do tempo de costume das mulheres, que é a menstruação.
Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Seja como for, aquela hemorragia deixava aquela mulher bem debilitada fisicamente. Mas também havia um outro quadro que ela precisava também ser curada. Era o quadro moral, além do físico. E o quadro moral era bem agravante para a situação dela poder ser resolvida. Porque pela lei mosaica, né, a lei de Moisés, a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Imunda não somente pela lei, mas pela sociedade em si, que criava, né, todo aquele costume em cima da lei mosaica e que estava registrada, né, em Levítico capítulo 15, versículo 25, que deixa aí para você também estar agregando. Então, diante desse quadro desfavorável, como aquela mulher sairia de casa se os vizinhos que sabiam daquela doença podiam recriminá-la por causa da lei? O que fariam também os religiosos se descobrissem no meio da multidão? Então a gente vê que além do sofrimento físico e da desesperança, a mulher do fluxo de sangue ela não podia participar das festas religiosas. Ela não podia ficar dentro do templo junto com outras mulheres e nem ir à sinagoga. Então dessa forma aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. No versículo 26, a real situação dela é acentuada em sofrimento, porque o texto nos revela um período de 12 anos, gastando tudo que ela tinha com médicos, com remédios, que não resolveram a causa dela. Tudo isso indica uma situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na dor, na desesperança, na solidão, na discriminação e ainda acompanhada da vergonha. Mas com Jesus, as coisas podem acontecer de repente, mas não por acaso. Antes de nós falarmos da cura dessa mulher, vale a pena, né, abrir um parênteses aqui nessa lição e abordar a questão das doenças e também da ação da cura divina que aconteceu com ela. O problema das enfermidades e das doenças do passado e de hoje, elas estão fortemente ligadas ao pecado e à morte, que foram as consequências da queda do homem no Éden. Mas em contrapartida, a vontade de Deus, com a cura divina, ela também é revelada de 4 maneiras. E eu quero apresentar essas 4 maneiras para você. A primeira maneira de como Deus se revela através da cura divina foi a declaração do próprio Deus que está registrada em Êxodo capítulo 15 e verso 26, que Deus para você aí está meditando nela e lendo comigo. Como você vê aí no texto, o próprio Deus ele prometeu saúde e cura para o seu povo, se esse povo permanecesse fiel a ele. A segunda maneira está registrada em Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3, que Deus também para você está acompanhando comigo aí. A segunda maneira foi através do ministério de Jesus. Jesus seria a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus. A terceira maneira, ela é revelada como a provisão pelo sacrifício de Cristo. Segundo o texto que está aí em Isaías 53, verso 4 e verso 5, ele nos mostra que a morte expiatória do Senhor Jesus foi um ato perfeito e suficiente, tanto para a redenção humana, mas também para a cura do corpo. E a quarta maneira, ela é revelada no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 16, mais à frente, que o Senhor Jesus, dando orientação aos seus discípulos, ele mostra que a vontade do Senhor, né, com relação à cura divina, foi através do ministério contínuo da igreja. Ou seja, Jesus comissionou, né, os seus discípulos para curar os enfermos como parte da proclamação do reino do Senhor. Já no versículo 27, a história dessa mulher ela começou a ser transformada. Por quê? Olha o detalhe. O texto nos revela que ela ouviu
falar de Jesus. A Bíblia ela nos mostra que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, conforme a referência aí que deixo para você de Romanos 10:17. Durante essa luta de 12 anos, essa mulher com certeza ela ouviu muitos testemunhos de pessoas que foram curadas através de Jesus. Vários testemunhos aconteceram antes de ela se encontrar com o Senhor Jesus. E que com certeza moveram no coração dela de que haveria uma grande oportunidade dela ser curada daquela hemorragia. E seria com certeza naquele momento em que Jesus iria passar na sua cidade. Como nós vimos na lição anterior, o milagre ele precisa de uma ação humana para acontecer. E não só depende de Deus. Lá no casamento, os homens tiveram que encher as talhas de água para que elas pudessem ser transformadas em vinho. Foi a ação humana. E Deus entrou com providência ali transformando água em vinho. Então essa mulher ela teve que superar também vários obstáculos para vencer sua luta. Mas nós vamos aqui pontuar cada passo dessa mulher para ser também aplicado nessa lição. E aprender com este exemplo de como nós podemos superar os nossos desafios diários. Então vamos a eles? Acompanhe comigo cada passo da mulher do fluxo de sangue. O primeiro passo diz que ela veio por detrás. Ou seja, ela não queria ser percebida, porque a situação dela física e moral, se fosse revelada, com certeza colocaria a vida dela em perigo. Ela era considerada imunda ou impura pela lei mosaica. E ela estava indo em direção ao que era santo, que era o Senhor Jesus. Então, olhando pela ótica espiritual, isso mostra que o homem pecador, ele não quer ser exposto à vergonha diante de Deus, por causa exatamente do pecado. É isso que o pecado faz, né? Traz vergonha, né? No físico e também no moral. Isso é ter senso de humildade. Então, no sentido espiritual, o primeiro passo para o homem receber o milagre é o passo da humildade, por se considerar indigno diante de um Deus tão santo. O texto segue dizendo que a mulher veio entre a multidão. O segundo passo daquela mulher para receber o milagre foi o passo da superação pela ousadia. Jesus ele vivia cercado por pessoas desesperadas, pessoas doentes, famintas, oprimidas e também cercado de muitos curiosos. Então era difícil ter um momento particular com Jesus por toda essa questão. Mas essa mulher ela resolveu encarar tudo isso pelo milagre que ela tanto queria. E isso acredito que seja também um fator determinante nos dias atuais, para uma conquista pessoal, uma conquista física, né, uma cura emocional e relação também ao momento espiritual de cada um de nós, né? Então aquela mulher ela não hesitou em correr riscos, como principalmente ser pisoteada pela multidão, ou ser exposta ao repúdio, por ela ter sido considerada uma mulher impura diante da sociedade pela lei mosaica, que a condenava assim. Mas a ousadia ela tem relação direta com a fé. E isso com certeza vale para os dias atuais. Então o segundo passo daquela mulher foi o passo da superação pela ousadia. Encarar toda aquela dificuldade de enfrentar uma multidão e vir por detrás, entre a multidão, para receber o seu milagre. Um terceiro passo, e acredito que seja o mais determinante dessa mulher, foi que ela tocou nas vestes do Senhor. Então eu posso ver, através desse texto, que para a mulher alcançar o milagre, ela usou a fé como um ato profético. Veja bem, quando ela declara, se tão somente tocar nas suas vestes, essa mulher ela trouxe à tona uma crença judaica. Os judeus, como eles conheciam muito a palavra de Deus e as profecias, eles atentaram a uma característica do Messias. Existia uma profecia que dizia que todos que tocassem na orla do Messias seria curado. Está aí o texto aí de Malaquias, capítulo 4 e versículo de número 2.
A palavra asa aqui nesse texto, ele faz referência à borda ou orla, né? Orla das vestes. E esse texto de Malaquias fala exatamente de Jesus, em concordância também com o Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 10. Olha aí, acompanhe comigo, faz essa conferência comigo aqui. Você vê que os textos eles têm interligação um com o outro, porque quem tocasse nas vestes do Senhor eram curados. E quando Jesus também esteve conosco aqui, as pessoas se lançavam em cima dele para trocar nas suas vestes, exatamente por causa dessa crença judaica em relação ao Messias. Um detalhe interessante a se observar é que a roupa ela tinha uma característica bem interessante, que foi o próprio Deus quem mandou fazer. Conforme a referência que eu deixo para você aí de Números 15, versículo de número 38. Nas bordas das vestes, né, ou nas orlas das vestes, tinham franjas. E nas franjas das bordas tinham um cordão azul. E nesse cordão azul, dessas bordas, continham os mandamentos de Deus. Então, toda vez que eles andavam, eles viam os mandamentos de Deus nos cordões que estavam nas suas orlas. Como nós vimos aí em Números 15, a palavra borda ou orla, na tradução em hebraico, é kanaf, que significa asa. Asa para os judeus é orla ou borda. E você vê que em Marcos 3,10 diz que a multidão corria para relar, ou seja, para tocar, ou para se lançar na orla de Jesus. E todos que tocavam na orla, ou asa, na tradução de Jesus, eles eram curados. Então, conhecendo a palavra ou não, aquela mulher, ela já profetizava, ou seja, ela declarava a cura através da palavra. Então, eu posso ver isso como um ato profético. Foi um ato profético. Ela usou a fé num ato profético, conhecendo bem a Escritura, por saber que ao tocar nas suas vestes, ela seria curada. E hoje não é diferente. Se nós conhecemos a palavra e nós sabemos quem é o nosso Deus, podemos receber dos mesmos milagres. Basta tão somente a gente usar a nossa fé. Uma atitude como essa, um passo importante que ela deu para receber esse milagre que tanto ela desejava. Então, que a gente possa colocar dentro do nosso coração, profetizar a nossa cura, declarar a nossa cura através da palavra que está escrita, não somente em papel, com tinta, mas principalmente pelo Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós. Finalizando essa lição, eu ainda posso ver mais 2 passos importantes que a mulher do fluxo de sangue ela deu depois da cura. Interessante que ela teve passos antes da cura, mas também depois que ela recebeu a cura, ela teve 2 passos importantíssimos. Acompanhe comigo o verso 33, olha o que ele diz. Que aquela mulher, sabendo o que havia acontecido com ela, temendo e tremendo, ela se aproximou, se prostrou e disse toda a verdade. Então, pelo menos 2 passos eu posso ver aqui. Passo de adoração e passo da confissão. Aquela mulher ela não hesitou em enfrentar vários obstáculos antes da cura. Mas também depois da cura, muitos poderiam simplesmente se omitir. Porque foi uma pergunta intimidatória do Senhor Jesus. Quem me tocou? E aquela mulher, sabendo o que havia acontecido com ela, recebeu aquele milagre, ela humildemente, se prostrou diante dele e confessou toda a verdade. E é esse passo que a gente deve ter também, diante de Deus. O mesmo passo que aquela mulher usou diante do Senhor, deve servir também para os dias atuais. Quantos milagres nós já recebemos? Quantas curas, quantas libertações, quantos livramentos, E muitas das vezes a gente não adora e nem ao menos confessa aquilo que Jesus fez por nós. Mas aquela mulher não hesitou. Ela não temeu a multidão e nem a pergunta intimidatória do Senhor Jesus.
Na verdade, o Senhor Jesus queria tão somente concretizar todo o milagre. Porque no verso 34 ela diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então é isso que o Senhor Jesus quer trazer para nós, né? Na verdade ele já trouxe, ele mudou a história daquela mulher, mas também mudou nossa história pelo poder do Evangelho. Aquela mulher foi curada de um fluxo de sangue que não parava. Eu posso ver isso também com relação à nossa alma. A nossa alma, ela vazava sangue, a nossa alma sangrava antes do Senhor Jesus, precisando de cura, precisando de ter, né, um conforto, porque nenhum médico pôde trazer cura para aquela mulher, mas Jesus trouxe. Igualmente para nós, né, na nossa vida espiritual, para a nossa alma, nenhum remédio nessa terra pode curar, né, os sentimentos que trazem desconforto, né, e angústia para a alma. Mas o Evangelho traz libertação, o Evangelho traz cura, o Evangelho traz restauração da nossa comunhão com Deus, né, e nos dá uma nova vida através da fé. E que o mesmo sentimento que ela teve de ir em paz, por ter sido curado daquele mal, seja também o meu sentimento e o teu sentimento toda vez que nós recebemos um benefício da parte do Senhor. Estarmos em paz, não somente conosco, mas principalmente com Deus. Muito bem, queridos, encerramos mais um importante Discipulado Videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento de hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, até para outras pessoas de outras igrejas. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!